Lula já empata com Bolsonaro até mesmo na classe média brasileira. E você pode pensar, mas como assim, Felipe? A classe média brasileira não era anti-Lula? Ela não era anti-PT? Mais ou menos, mais para menos do que para mais. E para isso eu vou pegar duas pesquisas recentes, uma da Datafolha e a outra da Genial Investimentos, que fazem algumas segmentações que eu acho bastante interessante. Vou considerar, devido às informações que eu tenho, eu vou ter que considerar como sendo a classe média brasileira pessoas que têm renda familiar de acima de 5 salários mínimos. Você pode falar, mas e a pessoa multimilionária? A pessoa multimilionária não é importante estatisticamente falando, então vamos considerar como sendo uma renda familiar acima de 5 salários mínimos, que eu acho que dá para fazer uma boa aproximação do que seria a classe média, pelo menos do ponto de vista econômico, beleza? Então vamos lá, a gente tem aqui o Lula e a gente tem aqui o Bolsonaro. E a gente vê a Bahia. Você pode falar, nossa, a Bahia é Lula. Obviamente, a Bahia é Lula, porque tem muito pobre, pobre recebeu auxílio, bababá, babá, babá. Então, a Bahia vota no PT. É isso? Mais ou menos. Se a gente for pegar a intenção de voto aqui, vou até pegar minha colinha para não errar, a intenção de voto na Bahia para o Lula no segmento da população que ganha acima de 5 salários mínimos, ou seja, é um pessoal que vive bem. Podemos classificar num país pobre como o Brasil como sendo uma pessoa de classe média, e eu consigo colocar aqui que 61% das pessoas vão votar no Lula no primeiro turno. Bolsonaro amargaria com 22%, de acordo com a Genial Investimentos. Daí você pode falar, beleza, e nos outros estados? Nos outros estados a gente tem esses dados. No Rio de Janeiro, que foi um estado que tipicamente vota em candidatos à esquerda para eleições majoritárias presidenciais, mas que em 2018 votou esmagadoramente, essa porra aí, em cima do Bolsonaro, mas que provavelmente isso não vai se repetir. Agora, a gente tem no Rio de Janeiro aqui 32% e 37%. Opa! Então aqui ele estaria tecnicamente empatado, digamos assim. O Bolsonaro está um pouco na frente no cenário do primeiro turno. No cenário do segundo turno, provavelmente eles já estão empatados, porque o voto do Ciro Gomes, por exemplo, migra mais forte para o Lula do que para o Bolsonaro. Não é assim, vai tudo para o Lula, mas tem mais voto do Ciro Gomes, por exemplo, indo para o Lula do que para o Bolsonaro. Se a gente for pegar Minas Gerais, outro estado extremamente importante, esses estados aqui são os estados talvez mais importantes para definir a eleição de 2022 agora. Só a Bahia que não é, mas foi os estados que estavam lá na Genial Investimentos. Eu queria ver Rio Grande do Sul, mas não tinha Rio Grande do Sul, então eu vou ter que fazer com a Bahia. Então eu colocaria 5 estados, talvez os mais importantes, beleza? Voltando aqui em Minas Gerais, que também era um estado que às vezes vota de um lado, às vezes vota do outro. Com Aécio Neves votou meio a meio. E em 2018 com o Bolsonaro também votou no Bolsonaro com muita força. A gente tem aqui 35% para o Lula e 37% para o Bolsonaro, pegando aqui a parte da população que seria classificada, entre aspas, como classe média. E aqui em São Paulo a gente tem, ou seja, aqui é empate técnico. E aqui em São Paulo a gente teria 33 e 35, ou seja, outro empate técnico. Então eu vou até usar uma outra corzinha aqui. Então, em São Paulo, a gente pode dizer que existe um certo empate técnico entre Lula e Bolsonaro na classe média. Em Minas Gerais, também posso falar que existe um empate técnico. Rio de Janeiro, mesma coisa. E na Bahia, aqui daqui não tem discussão. Aqui é Lula com força, beleza? Agora, tem algumas coisas interessantes que a gente pode analisar aqui. O que é esse número que eu coloquei aqui? 12%, 27%, 22% e 34%. Que diabo é isso? Isso aqui é a porcentagem da amostra que seria classificada como classe média em cada um desses estados. Como assim, Felipe? O que é 12% então? 12% é a porcentagem da Bahia que seria considerada de classe média. Ou seja, se a gente for comparar com São Paulo, por exemplo, a pessoa ganhar mais do que 5 salários mínimos em São Paulo, você está nos 34% da população que fazem parte da classe média. Obviamente, existe uma diferença do padrão de vida que você vai conseguir em São Paulo
ganhando 5 salários mínimos e na Bahia. Imagina você mora em São Paulo, capital, ganhando 5 salários mínimos. Você vai ter uma vida muito mais espartana do que se você viver, por exemplo, em Salvador, na Bahia. Com certeza o custo de vida é muito diferente. Mas já dá para dar uma noção legal aqui de algumas coisas. Então, a gente pode ver que o estado de São Paulo é tipicamente um estado de classe média. É um estado muito rico e é um estado onde a classe média é muito forte. Eu acho que por isso que a gente também tem essa certa estabilidade nos governos estaduais. Não sei se vai mudar dessa vez. Mas agora, em Minas Gerais, 22%, Rio de Janeiro, 27%, e na Bahia, apenas 12% das pessoas seriam classificadas assim, digamos, como sendo da classe média. Então, aquela narrativa de que o Lula ele é rejeitado muito fortemente na classe média, que o pessoal da classe média não vota no Lula de jeito nenhum, não vota no PT, não é bem assim que as coisas funcionam. A maior parte das pessoas não são estritamente ideológicas. E se elas votam no Lula, não é porque ela deu auxílio ou alguma coisa. O pessoal aqui da Bahia, que ganha acima de 5 salários mínimos, que vive muito melhor do que o pessoal daqui de São Paulo, que ganha 5 salários mínimos, vota majoritariamente no Lula, apesar de não receber benesse nenhuma dos governos petistas. Beleza? Então é muito importante a gente sempre segmentar melhor, porque é muito diferente a gente comparar coisas diferentes. Então, eu vi um tempo atrás uma outra pesquisa, não lembro agora, acho que era da Atlas, que estava fazendo várias perguntas sobre comportamento para os eleitores de cada candidato. E, cara, se for ver os eleitores do Bolsonaro, eles não são o estereótipo que as pessoas falam que eles são. Coisa de armas, coisa de homossexualidade, coisa... eles não são propriamente o estereótipo de bolsonarismo que você vê. Assim como os eleitores do Lula não são o estereótipo que a mídia fica passando para vocês. Não é assim. Pega os dados, conversa com as pessoas na rua, você vai ver que muita gente mais pobre, que é bem mais conservadora do que as elites intelectuais, votam no Lula. E elas não votam no Lula porque o Lula é comunista. Não tem nada a ver com isso. A gente precisa entender essas nuances. Beleza? Então, outro candidato que tem muita dificuldade é o Ciro Gomes. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas eu vou querer especificar um pouco melhor, porque geograficamente e em camadas sociais eu acho que ele se ferra muito, beleza? Então aqui são no mínimo 4 pesquisas, mais de 400 páginas, eu ainda não vi cada uma delas especificamente, com muito detalhe, eu vi bem por cima, só para fazer essa tabelinha aqui, então não deixe de se inscrever no canal, porque esses aqui provavelmente são os 4 dos 5 estados mais importantes para eleições para presidente da República aqui no Brasil, e também tem o cenário estadual, beleza? E você vai ver, por exemplo, que aqui o ACM Neto é super bem avaliado, principalmente no pessoal pobre. Agora você entende por que o ACM Neto não queria o Moro candidato a presidente, desculpa? Imagina para o ACM Neto ter que ficar colado na figura do Moro e tentar ganhar lá o governo da Bahia. Não ia ser muito fácil para ele, não. Beleza? Então a gente precisa entender esse tipo de diferenciação. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. Então não acredite... voltei aqui, ó. ACA. Conhece esse cara? Alberto Carlos Almeida, nosso amiguinho petista lá, o analista político. Esse cara aqui fala muita besteira. E ele fez uma entrevista no Manhattan Connection, acho que uns 10, 15 anos atrás, e a quantidade de besteira que esse cara fala é inacreditável. Só que não é o único dele. As pessoas simplesmente não entendem boa parte dos fenômenos sociais. Eles classificam, quando vão falar de Estados Unidos, por exemplo, os ricos nos Estados Unidos votam nos republicanos, os pobres votam nos democratas. Não é bem assim que as coisas funcionam. Os muito ricos nos Estados Unidos votam nos republicanos. Desculpa, votam nos democratas. E os muito pobres também. Mas aí tem questão racial, tem questão urbana versus centros urbanos, tem várias outras coisas que escondem profundamente essa visão bastante tacanha e muitas vezes extremamente equivocada de que o pessoal gosta de ficar vendendo para você. E outra coisa, eu sempre falo isso, o PT conhece boa parte dessas coisas aqui que eu estou falando para vocês. É só você pegar Peter Singer lá, direita e esquerda no eleitorado brasileiro, você vai ver que o PT sabe muito bem que os estereótipos de votação de um lado e do outro e que eles tentam passar nos seus discursos são bem falsos. Mas eles fazem isso
de caso pensado. E se a gente quer derrotar o PT, como eu quero derrotar o PT, e o Bolsonaro também, tem que ler os caras, né, pô? Tem que ser estudioso, ler os caras e conversar com as pessoas na rua, e não só com a sua bolinha de amigos. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.